Jonas, capítulo de número 2, versículo de número 1. Amém? Jonas 2, 1. Nós vamos meditar também no último versículo do capítulo 1, que é o 17. Amém? Que ficou faltando esse versículo. Mas vamos fazer a leitura do 1 primeiro, depois fazemos também a leitura do 17. Mas é Jonas capítulo de número 2, 1. E vamos estudar o 17. Tema: Deus nos leva à oração. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. E o 17 diz bem assim: Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos ao Pai em oração. Pai querido, Pai amado, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de amor. Nós acabamos de ver, aleluia, no Catecismo de Heidelberg, Senhor, que Jesus Cristo é o mediador prometido por Deus. Aleluia. 100% homem, 100% Deus, homem justo, perfeito. Porque, Pai, nós estamos lendo a história de Jonas, que ele escreveu, a Tua palavra inspirada, aleluia, e revelada a nós. E Jonas era como todos nós aqui nessa noite, homem sujeito ao pecado, homem tentado, homem que tinha que lutar e mortificar o seu pecado a cada dia, mas era homem alcançado por graça, e por causa da Tua graça, Senhor, da Tua misericórdia, do Teu amor, ele não se perdeu. E é por isso, Senhor, que nós aqui estamos firmes, porque nada podemos fazer sem Ti. Se não fosse o Senhor, todos nós aqui já teríamos nos afastado de Ti, indo para longe de Ti, como fez Caim. Mas o Senhor tem nos preservado, o Senhor tem tido cuidado de nós. Tenho certeza que cada um dos irmãos aqui pode falar: o Senhor teve misericórdia de mim. O Senhor me tirou do lamaçal do pecado, e mesmo quando eu, já filho, busquei os alimentos dos porcos, o Senhor me trouxe de volta. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, porque somos maus, perversos, tardios em escutar a Tua voz, mas o Senhor é tão bom. Domingo após domingo tem falado aos nossos corações, dia após dia, aleluia, tem nos trazido com benignidade, com amor incondicional à Tua presença, e o Senhor tem nos levado à oração. Ó Pai, em o nome do Senhor Jesus nós Te agradecemos. Deus bom, Deus maravilhoso, fala conosco, Senhor, nessa noite, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Mostra-nos, Senhor, a Tua salvação, converte-nos, Senhor, e seremos convertidos. Traga, Senhor, aleluia, manifesta as Tuas bênçãos sobre nós. É o que Te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Podeis assentar, irmãos, em nome do Senhor Jesus. No capítulo de número 1, nós observamos, é claro que nós não estamos pegando domingo a todo domingo, mas aos pouquinhos nós estamos vendo o livro de Jonas. Amém? E no capítulo de número 1, nós devemos lembrar, observamos pela misericórdia de Deus, que apesar de Deus ter falado com Jonas, porque o livro começa a ver a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, amém? E Jonas ter fugido da face do Senhor, ou seja, da presença do Senhor, amém? O foco maior são os marinheiros, amém? Porque Jonas pega e foge, da presença do Senhor, e ele desce a Jope, e ali encontra um navio que vai para Tarsis, paga a passagem e vão embora. Então o foco está em Jonas, mas se volta para os marinheiros.
Amém? O foco maior é ali naqueles marinheiros, naqueles que estavam junto do barco, junto com Jonas. E como Deus, através de Jonas, através da sua providência, amém, mostra o poder do evangelho e o salva. Amém? Então Jonas, que foi enviado aos ninivitas, em rebeldia, é usado por Deus para salvar os seus eleitos que estavam naquele barco. Amém? Ímpios igual os ninivitas, mas alcançados por graça. Aleluia. Estrangeiros como os ninivitas. Amém? Inimigos de Israel, mas filhos de Abraão pela fé. Amém? Porque não só os de Israel são filhos de Abraão. Na verdade, os filhos de Abraão são os da fé. Amém? Os descendentes de Abraão são os da fé. Amém? A partir do versículo 17, que é o final do capítulo de número 1, até o versículo de número 3, Deus vai agora tratar exclusivamente com o seu profeta. Então os marinheiros agora já estão salvos. Amém? E agora Deus vai se voltar para o seu profeta, que já era alguém salvo, mas estava o quê? Em pecado, fugindo da face do Senhor. Então Deus agora vai tratar, a partir do versículo 17 até o capítulo 3, versículo de número 4, exclusivamente com o seu profeta. Primeira coisa que nós devemos entender, que fugir da face do Senhor, ou da presença do Senhor, ou relembrar, tem a ver em não cumprir a vontade de Deus. Amém? É isso. Porque a gente, lendo o livro de Jonas, pode pensar que fugir da face do Senhor é sair dessa igreja aqui para uma igreja de Suzano, mas não é, apesar daqui realmente ele ter fugido fisicamente, amém? Né? E os marinheiros, por fé, perceberam: você é louco? O que fizer? Como você vai fugir de um Deus que está no céu, que criou o mar onde nós estamos e a terra seca? Não tem como fugir dele. Isso que a fé, a revelação de Deus deu aos marinheiros, da loucura de Jonas. E apesar dele ter tentado fugir fisicamente, a questão aqui não é o físico, não o territorial, ele sair de um lugar para ir para o outro. A questão aqui é que fugir da face do Senhor é desobedecer os mandamentos de Deus. E o mandamento de Deus para Jonas era qual? Prega a cidade de Nínive. E ele simplesmente não obedeceu. Logo, fugir da presença do Senhor, amém, ou da sua face, tem a ver em não cumprir a vontade de Deus. Tanto a vontade geral das Escrituras, preste bem atenção, doutrinas. Quando alguém ouve a doutrina, a sã doutrina, e não a aceita, amém, ele está fugindo da face do Senhor. É Deus se revelando através da sua palavra, através da doutrina, mas ele não quer aquela doutrina para ele, logo ele está fugindo do Deus verdadeiro, do Deus que se revela a ele. E também, amém, da vontade particular de Deus para nós, ou seja, sua lei e seus mandamentos. Amém? E é isso que Jonas fez quando se negou a pregar juízo aos ninivitas. Deus falou com Jonas: vai, prega. Amém? Fazer discípulos, Jonas, de todas as nações, Jonas. Amém? E Jonas não quis. É isso que eu e você, irmãos, fazemos quando tendo real entendimento da palavra de Deus, não a cumprimos. Amém? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, amém, e Deus fala: não adultere, e nós adulteramos, está fugindo da face do Senhor. Amém? Quando Deus fala qualquer coisa, está claro, patente para nós, amém? Na lei escrita do Senhor, já estava cravada no nosso coração, mas vem a palavra do Espírito Santo e mostra na palavra, na revelação, né, para os homens, o Evangelho, que aquilo é o que Deus quer para você e você não cumpre, você está fugindo da face do Senhor. Amém? Da vontade específica de Deus para você. Amém? É isso que nós fazemos. Olha, irmãos, poderíamos pensar em vários, e vamos falar de várias ordenanças que Deus deu para o seu povo, né? Pense numa ordenança de Deus para o seu povo. O texto fala aqui que, versículo de número 1, né? E orou o Senhor Jonas ao seu Deus. Então, uma ordenança que vem no contexto aqui do que nós estamos estudando é oração, não é? Deus manda o seu povo orar, não é verdade? Amém? Quando você abre lá, amém? Se
formos pensar em uma ordenança que Deus dá ao seu povo, é ore, amém? Quando nós abrimos lá em Tessalonicenses 5,17, um dos menores versículos da Bíblia, o que está escrito lá? Orai sem cessar. É um mandamento do Senhor para nós. O meu povo deve orar sem cessar. O meu povo deve estar sempre, não somente meditando na palavra, mas falando comigo, em qualquer lugar que seja. Porque o Jonas orou aonde? No ventre do peixe. Não há lugar específico para orar, apesar de nós podemos reservar um local para oração, mas devemos sempre estar conversando com Deus, amém? Né? Conversando com o Senhor, amém? Essa é a ordenança para nós, orar, uma delas. Há outras ordenanças, como pregar, amém? Como contribuir com o povo de Deus, evangelizar. Somos ordenados a nos reunirmos no dia do Senhor, amém? Como igreja, ler as Escrituras, somos ordenados a Deus, por Deus. Somos chamados a participar da ceia do Senhor Jesus Cristo, amém? E nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo isso são ordenanças para nós. Quando deixamos de cumprir as ordenanças de Deus, ou seja, nossas obrigações como cristãos salvos, amém? Estamos inevitavelmente fugindo da face do Senhor nosso Deus. Preste bem atenção, irmãos. Deus conhece o seu, esse é o selo do Evangelho, né? Deus conhece os que são seus. Nós estamos falando aqui de um homem que era filho de Deus, um profeta de Deus, mas ele estava em pecado, fugindo da face do Senhor, amém? Perdendo a comunhão com quem? Com Deus vivo que o salvou, amém? E isso é que todos nós corremos o risco, mesmo sendo salvos pelo Senhor, mesmo já tendo a vida eterna. Olhe para Jonas, irmãos. Ele fugiu da presença de Deus. Logo ele, Jonas, naquele momento dessa fuga, dessa desobediência à vontade de Deus, com certeza Jonas não era um homem de oração. Com certeza ele deixou de ser um homem de oração, amém? Preste bem atenção, irmãos. Não sei se esse é o seu caso, se é o meu caso, mas é algo para a gente meditar. Sabe por que muitas vezes eu, você não conseguimos, e pior, não temos vontade de orar? Amém? É porque fugimos da presença do Senhor. Não estamos cumprindo com as nossas obrigações. Pastor, mas não é tudo por gratidão? Sim, é por gratidão, pela salvação, amém? Mas é também obrigação, porque é ordenança. Vocês estão entendendo? A gente faz por gratidão, mas não deixa de ser mandamento, não deixa de ser lei, é obrigação, amém? A questão é fazermos com alegria ao Senhor, amém? Porque essa é a vontade de Deus, né? Faça com alegria. Deus se alegra com quem dá com alegria, não com tristeza, amém? Essa é a nossa luta do Espírito que já nos selou com a nossa carne, amém? Que ainda, nossa natureza caída, que ainda luta e tenta romper em pecado. Mas a questão é, muitas vezes nós deixamos de orar porque em outras áreas nós estamos fugindo do Senhor, amém? Da vontade de Deus. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes você não tem vontade de estar no culto público, na comunhão com o corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo. É porque você está fugindo da presença do Senhor, da face do Senhor. Não adianta negar, irmãos, quando uma pessoa começa a faltar ao culto público, quando você até vem, mas sem vontade, com um pensamento em outras coisas ou em outros lugares, você está fugindo da presença do Senhor. Você vai falar assim, tanto para orar, eu estou pegando somente alguns exemplos, sabe? Tanto para orar como para não vir à igreja, ao corpo de Cristo, você tem muitas desculpas, e nós realmente temos desculpas, não? Amém? Eu até mesmo aqui falo, né, irmãos? A pessoa está enferma, né? Cuide da sua saúde, amém? Se questão de trabalho, realmente, amém? Não tem como vir, é outra coisa. Mas uma coisa é certa, a
as desculpas para não orar, estou cansado, alguma coisa, as desculpas para não ler a palavra de Deus, estudá-la, as desculpas para não vir ao culto, para não participar da ceia do Senhor, para não se batizar, todos nós já temos, aos montes, amém? Temos aos montes, mas uma coisa é certa: se as nossas desculpas não forem justas como Deus é justo, de nada adianta. Vou repetir: se as nossas desculpas não forem justas como Deus é justo, de nada vai nos adiantar. Porque Jonas tinha uma boa desculpa, não tinha? Deus era Deus de quem? De Israel. Ele escolheu uma nação. Como assim eu vou pregar para ninivitas? E Jonas, pela fé, sabia o que ia acontecer, como nós já lemos no capítulo de número 4. Eu sabia, Senhor, que o Senhor é Deus justo, misericordioso e que se arrepende do mal. Eu sabia que eu ia pregar para esses estrangeiros, esses inimigos que nos afrontam, que nos judiam de nós, e eles iam se salvar. Olha a minha situação como profeta de Deus. Eu prego para o meu povo e meu povo não se converte. Eu agora prego para estrangeiros que nunca ouviram falar do Senhor e eles vão ser salvos. Que desculpa, hein? Grande desculpa. Mas não era justa diante de Deus. Não era justa. Aí você pode falar assim: pastor, como saber se minhas desculpas para não orar, para não vir à casa do Senhor, para não ler a palavra, para não pregar, são justas diante de Deus? Sabe qual é a minha resposta, irmão? Eu não preciso enumerar aqui. Todos nós sabemos quando estamos nos enganando a nós mesmos, porque o Espírito se entristece. Ponto. Amém? Não tenho o que falar. Eu sei dos meus pecados. Eu sei quando eu estou me enganando a mim. Essa frase, né? Você está se enganando a si mesmo, é uma frase interessante, porque não tem nada de engano. Eu estou no erro porque eu quero. Eu finjo que eu estou bem, mas você sabe que não está. E se você é cristão, você sabe realmente que não está. O mundo pode não saber, mas você que é cristão, que o Espírito Santo habita em você, aleluia, sabe? Isso é maravilhoso, isso é grandioso. Amém? Logo, não estar na presença de Deus, ou do Deus vivo, significa não fazer aquilo que o Senhor, seu Deus, te manda. Ou seja, é fazer aquilo que o seu coração enganoso quer. Amém? Isso é fugir. O que o seu coração deseja. Amém? Isso é fugir da presença do Senhor. Olhe para o texto, irmão. Vá lá para Jonas, capítulo de número 3, versículo de número 1. Olha só, que coisa linda. Diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo. Olha que interessante. Então, lá no começo começa assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Agora, novamente Deus vai voltar a falar com Jonas. Amém? Novamente Deus vai falar com o seu profeta. E um novo chamado, né? A segunda vez. O próprio Jonas fala: segunda vez Deus falou comigo, mas o mandamento continuou o mesmo. Amém? Mas Deus novamente vai falar com o seu profeta. Deus novamente fala com Jonas uma segunda vez com o mesmo mandamento. Mas antes de falar novamente com ele, com Jonas, o Senhor, com amor incondicional, traz Jonas para perto dele novamente. Isso é que é maravilhoso. Não é que Deus pegou e chegou lá: Jonas, vem aqui. Não. Jonas quebrou a comunhão com Deus quando pecou. Amém? Jonas quebrou a comunhão com Deus quando pecou. Não a união, mas quebrou a comunhão. Antes de Deus voltar a falar com ele, o próprio Deus vai trazer Jonas de volta para junto. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Amém? Estava lendo algo, alguém mandou uma coisa, eu achei incorreto a interpretação. Há uma diferença muito grande entre a ovelha e o filho pródigo. Amém? A ovelha simboliza alguém totalmente perdido, que Deus vai lá e busca, deixa aqui no aprisco e busca. O filho pródigo é alguém salvo que Deus vai trazer. Amém? Então Jonas é alguém salvo, mas que quebrou a comunhão.
Amém? Deus vai trazer de volta. Então, irmãos, preste bem atenção. Às vezes a gente olha no mundo, a pessoa está num mau testemunho, isso acontece muito em igreja por aí. No pecado, Deus falou comigo. Geralmente linha pentecostal, né? Porque Deus fala através da palavra, não é mistério nem nada, mas a pessoa está no erro, Deus está falando com ele, e o povo tudo dando glória. Como Deus vai falar com uma pessoa que quebrou a comunhão? Como Deus pode falar com uma pessoa que não quer saber nem da palavra dele? Só um parênteses, tá, irmãos? Para que a gente não venha correr atrás de todo vento de doutrina. Fica bem claro, Deus vai falar com Jonas novamente, porque ele é seu, amém? Mas primeiro Deus vai trazer Jonas de volta, a sua presença, aleluia. Quando Jonas não quis pregar aos ninivitas, amém? Quando você vai para, vamos ler primeiro Jonas 2:1, que é o texto principal, amém? Fala bem assim, então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus, amém? Quando Jonas não quis pregar aos ninivitas, fugindo do Senhor, ele, Jonas, também não mais orou, amém? Ele parou de orar, pois um abismo chama outro abismo. Quando a gente fala desse texto, um abismo chama outro abismo, a gente pensa no mundo, mas nós também, irmãos. Comece a não orar na sua casa e você vai ver que logo você não está lendo a palavra. E vice-versa. Comece a não ler mais a palavra, daqui a pouco você não está orando. Comece a parar de orar, daqui a pouco você não está mais com vontade de vir à casa do Senhor. Comece a deixar de vir à casa do Senhor, achando que você pode servir a Deus em casa, daqui a pouco você não está nem orando, nem lendo a palavra em casa. Um abismo chama outro abismo. Quando Jonas falou, não vou pregar para esse pessoal, ele parou de orar. Mas Deus vai trazer o seu servo, o seu profeta de volta à oração. Amém? Vai trazer de volta. Um abismo chama outro abismo. Mas o lindo da história, para nossa esperança, para que nós possamos nos regozijar, é que Deus nunca abandona os seus eleitos. Isso é que é lindo. Amém? Jonas não pregou, Jonas parou de orar, amém? Mas Deus não o abandonou, pois como o pai irá castigar Jonas, amém? Jonas caiu na mão, Deus era pai de Jonas, mas Deus vai tratar ele como um juiz, amém? Jonas será castigado, pois Jonas era seu filho, seu profeta. Deus o vai humilhar e levará Jonas novamente a orar. Vai levar Jonas a orar, amém? A buscar a face do Senhor. Mas antes Deus vai o quê? Humilhar. Vai levar ele à humilhação. Vai castigar. A oração, irmãos, que Jonas faz é uma oração de ação de graças. Amém? Ele estava em pecado, mas o Senhor, seu Deus, o tratou com o quê? Com misericórdia. Veja capítulo 2 de Jonas, olha o 8 e o 9, versículo 8 e 9. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Jonas sabia que quem é misericordioso é Deus. E aí o 9 ele fala, mas com a voz de agradecimento, ações de graça, amém? Eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei ao Senhor, pertence à salvação. É esse o poder do Deus vivo, irmãos. Quando Ele chama, quando Ele restaura o seu povo, quando Ele chama do mundo, amém? E quando Ele restaura aqueles que Ele já chamou do mundo, esse é o poder. É um poder cheio de santa misericórdia. Aleluia? Esse é o poder de Deus. Esse poder misericordioso do Deus vivo salvou os marinheiros que estavam no mundo, que Jonas nunca imaginou que Deus salvaria. O mesmo poder cheio de misericórdia do Deus vivo vai humilhar Jonas e o leva a orar e o envia novamente a pregar. Aleluia? Que obra de Deus. Isso é o poder do Evangelho. É um poder de misericórdia. Amém? Ele chama os do mundo com misericórdia. Chama os marinheiros. Ele leva o seu povo novamente a orar
e a cumprir as suas ordenanças. Abre no verso 17, amém? Jonas capítulo de número 1, o último versículo do capítulo 1 é o capítulo de número 17. E diz bem assim, olha que coisa linda, vamos prestar bem atenção. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ou seja, irmãos, o Senhor preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. Amém? Então Jonas vai ser levantado. Como é que a tempestade é cessada? Me lance no mar. Amém? Que a tempestade vai cessar. Mas Deus deparou. Essa palavra deparou significa que Deus preparou. Amém? Um grande peixe para tragar a Jonas. Então não foi, veja só, vamos ler de novo. Deparou o Senhor um grande peixe. Então não foi o acaso. Amém? Não foi. Tem uma música aí, tem uma banda aí antiga aí, o acaso vai me proteger. Não tem nada disso. Amém? Isso é idolatria pura. Amém? Não sei nem porque eu lembrei disso. Deus tem misericórdia. Amém? Não foi o acaso. Amém? Não foi uma coincidência, mas sim o Deus vivo mostrando o seu total controle sobre o que? A sua criação. Não foi à toa que eu cantei aquele hino no início. Deus aqui está mostrando o seu total controle sobre a criação. Quando você lê o texto, Jonas entra no barco, o que acontece? Uma grande tempestade. Quem viu essa grande tempestade? Deus. E agora que Jonas é lançado no mar, Deus traz o quê? Um grande peixe. Nós comentamos sobre o filho pródigo. Quando você lê a parábola do filho pródigo, que abandona o pai e vai perder toda a herança do pai, entre as meretrizes, entre o mundo, o que diz a palavra? O que Jesus fala? E Deus trouxe uma grande fome naquela região. Esse é o Deus. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, o Deus vivo move céus e terra, se necessário, para trazer seu povo para juntos. Eu sempre comento aqui do pastor Cristiano, ele conta um testemunho de alguém que não era salvo. Mas ele fala bem assim, ele estava no Japão, amém? Não foi nem o tsunami do Japão. Antes do tsunami do Japão teve um outro tsunami mais terrível, não sei se talvez os mais novos não se lembrem, que foi o da Indonésia. Tem até filme aí, nunca assisti não, mas tem um filme que retrata. Diz que o pastor Cristiano estava no Japão, ele estava pregando para uma pessoa que não era salva. E ele falou que uma semana antes ele abriu um texto em que Jesus fala, né, que a palavra profética de Jesus, amém? Né? Que o mar se revoltaria, né? Passou uma semana, você vê como que Deus trabalha, né? A palavra de Deus nunca é em vão, nunca volta vazia. Passou uma semana, aconteceu o tsunami da Indonésia, as ondas mataram mais de 300 mil pessoas. Diz que esse homem, em prantos, falou assim: é o que você pregou. O fim está próximo. Que Deus tenha guardado esse irmão, que eu nunca ouvi falar o nome, e o pastor Tião só comentou assim: esteja na graça do Senhor até hoje. Deus, você vai falar, mas pastor, Deus matou milhões para salvar um? Oxe, por que não? Deus, é forte que eu falei aqui, né? Mas é a verdade. Amém? Estou dizendo que aconteceu isso, tá, irmãos? Mas que é um testemunho. Aquele homem ficou impressionado. Deus realmente existe. É o Senhor. Amém? Deus move céus e terra, se necessário, para trazer seu povo para junto de si. Não que as pessoas vão, a Covid se converteram, não. Deus move toda a sua criação, traz a Covid, mas o que salva é a pregação do Evangelho. Aleluia. Glória a Deus por isso. Preste atenção. Nada, absolutamente nada está fora do total controle do Deus vivo. Alegrias, tristezas, desastres, livramentos, todos no total controle de Deus. Vou repetir. Nada, absolutamente nada que aconteça no mundo, na sua vida, está fora do controle de Deus. Alegrias, tristezas, desastres e livramentos,
todos no total controle do Deus vivo. Jonas capítulo de número 4, versículo de número 6. Jonas 4, versículo de número 6. Uma grande tempestade, um grande peixe, uma grande fome. Mas olha só, que lindo isso aqui. Jonas 4, versículo de número 6. Diz assim: então fez o Senhor Deus nascer uma planta. Opa, já não é nada muito grande, né? A planta, mas ela é meio grande, que ela vai cobrir Jonas, né? Olha só aqui, ó. Então o Senhor fez nascer uma planta que subiu por cima de Jonas. Então não era uma planta pequena, né? O texto não disse que Jonas estava sentado. Alguns desenhos bíblicos dizem que Jonas estava sentado, né? Mas vai saber, né? O texto não vai falar, né? Amém? Mas diz assim, ó. Bem, sobre cima de Jonas, para que fizeste sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da... Quem fez nascer aquela plantinha? Deus, né? Jonas 4, versículo de número 6. Olha o 7 que fala: mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou o quê? Um verme, uma coisinha menor ainda, pequenininha, amém? O qual feriu a planta, e esta se secou. Você consegue enxergar isso? Amém? Ver o total controle de Deus, não apenas sobre as grandes coisas, tsunamis, terremotos, chuva que cai, chuva que não cai, amém? Mas sobre todas as pequenas coisas também, amém? Grama verdejante, louva ao Senhor. Vermes, louva ao Senhor, amém? Por quê? Porque tudo Ele criou e a tudo Ele domina, amém? Quando Elias fugiu da face do Senhor, não foi? Diz que ele entrou numa caverna, teve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E teve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Aí de repente veio uma brisa, e o Senhor da brisa falou com o seu profeta. Grandes coisas, pequenas coisas, tudo está no controle do nosso Deus. Fala para Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 11 e 12. Jonas 1, 11 e 12, relembrando, amém? Disseram-lhe os marinheiros, né? Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. E a resposta de Jonas, como profeta, foi: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Jonas aqui está convencido pelo Espírito Santo, sabia que estava o quê? Em pecado. Ele dormia tranquilo, mas agora ele viu a circunstância. Tiraram os sortes, caiu sobre ele, não tinha como ele se esconder, não havia mais desculpas. Jonas falou: eu sou pecador, o que eu fiz foi totalmente errado, amém? Então Jonas, convencido pelo Espírito Santo, ele estava em pecado e que ele era passivo de quê? De morte, porque o salário do pecado é a morte. Ele sabia que ele deveria ser punido por causa de ter fugido da presença do Senhor. Mas Jonas sabia que a morte física nada é, pois tinha certeza de que ao ser lançado na tempestade, na mão do juiz da terra, amém? Ele, Jonas, vindo a morrer, porque Jonas sabia, não é só os marinheiros que tinham certeza que Jonas ia morrer, Jonas também sabia: eu vou morrer, me lance no mar, eu preciso morrer, eu sou um pecador. Mas Jonas, pela fé, porque lembre-se, irmão, Jonas fala, quando perguntaram para Jonas a quem ele servia, ele falou: eu sirvo ao Deus de Israel. A gente já estudou, somente cristãos podem, na hora do maior pecado, falar: eu sou do Senhor. Jonas sabia que iria morrer, mas ao morrer fisicamente, ele estaria nos braços de quem? Do Pai, amém? Do seu Deus, junto a Ele na glória, amém? Mas os planos de Deus para Jonas não tinham a ver com morte física, amém? Jonas e os marinheiros falaram: esse homem vai morrer, lançaram-se em mar tempestuoso. Mas Jonas tinha certeza: eu vou estar com o Senhor, amém? Porque nem morte pode nos separar do Senhor,
Mas os planos de Deus não são os nossos planos. Amém? E apesar de tratar Jonas como um juiz, ele vai se mostrar como um pai. E vai mostrar para Jonas, não, você ainda vai cumprir o que eu mandei. Aleluia? Os ninivitas estão esperando a sua mensagem. Aleluia? A mensagem que sairá da sua boca, a mensagem minha. Mas Deus vai tratar a Jonas com restauração na sua caminhada nesse mundo. Ele não ia morrer fisicamente. Ainda havia um período de vida para Jonas, e Deus iria tratar da carreira de Jonas naqueles dias. Aleluia? Então Jonas, capítulo de número 2, versículo 3 e 6, abre comigo. Aleluia? Porque às vezes você pode pensar assim: marinheiros levantaram a Jonas e lançaram, né? E aí o peixe já veio assim, né? Alguém já pescou o peixe assim, né? Tem peixe que você põe em pousinho, é rápido, né? Mas não foi isso que aconteceu. Não é que eles jogaram, o peixe já estava lá com a boca aberta, e a impressão que dá é essa, mas não. Quando nós lemos Jonas capítulo 2, versículo 3 a 6, fala bem assim: pois me lançaste no profundo no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Então Jonas foi lançado, né? Imagina aí num filme que você já assistiu aí, de pessoas caindo na água, e aquela tempestade não cessou de uma hora para outra. As ondas foram cobrindo Jonas. Jonas tentou nadar e não conseguia. Ele foi sendo tragado pelo mar. Amém? Ele começou a afundar. Amém? É isso que está acontecendo. E as correntes das águas me cercou. Todas as tuas ondas, as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. Veja, ele está falando de vida física. Eu vou voltar para Israel. Amém? Eu vou voltar a ver o seu santo templo. Amém? E aí continua: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Então Jonas foi lançado, começou a afundar, amém? E ali, no desespero, amém? Ele clamou ao Senhor, amém? E ali o grande peixe então engoliu a Jonas, amém? Foi isso que aconteceu. Jonas passou por quê? Por uma grande aflição, não é? Eu espero que ninguém passe por isso, né? Pedro passou um pouquinho por isso, né? Andou um pouquinho sobre as águas, faltou fé, começou a afundar. Imagina o desespero de Pedro, mas Jesus foi lá e salvou Pedro. Jesus foi lá, preparou um grande peixe e salvou Jonas. Ele passou por uma grande aflição. Jesus fala o que para nós? A gente sempre está refrisando essa palavra de Jesus, não? Neste mundo tereis aflições. Tenha de bom ânimo, eu venci. Irmãos, acho que aqui nunca vai encher, sabe por quê? Porque é uma geração de crentes que não querem sofrer. É isso, a geração que nós temos, é essa. É uma geração que peca, amém? Foge da presença do Senhor, e mesmo assim querem só o quê? Só vitória, só vitória, só vitória. Mas Deus não trabalha da maneira que o mundo evangélico quer. Ao contrário, os que querem só vitória no pecado, vão receber de Deus a operação do erro. É uma geração que não quer sofrer, é uma geração que não quer a disciplina do Senhor. Amém? Jonas sabia que merecia ser castigado. Me lance nas mãos do juiz, porque é melhor ser lançado nas mãos de Deus, diz Davi, não é? Do que nas mãos dos homens, porque Deus é cheio de misericórdia. Jonas falou: me lance, eu sou um pecador, mereço a morte, mas pelo menos eu vou estar nos braços do meu Senhor, porque Ele tem misericórdia de mim. Jonas se lembrou das palavras de Davi: é melhor cair nas mãos do Deus vivo, porque Ele é misericordioso, os homens não. Mas essa geração quer ser bajulada pelos homens. Essa geração de hoje em dia, de crentes, não quer sofrer, não quer ser castigada pelo amor incondicional de Deus. De Deus ninguém zomba. Amém? E o cristão maduro, porque tem muitos aí que são infantis, mas o cristão maduro sabe que é bom ou passar por aflições.
Amém? Pelo sofrimento. Pois o Senhor nos chamou, ou nos chama através dos sofrimentos para junto de si. Amém? O cristão maduro sabe que é bom o passar por aflições, pelo sofrimento, pois é o Senhor nos chamando para junto de si. Salmo 119, 71. Salmo 119, 71. Salmo 119, verso 71. É isso que Davi fala. Pois foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Está vendo como que Deus trabalha na aflição? Como é que Deus usa as circunstâncias, as aflições, os sofrimentos, para que nós o quê? Aprendemos os seus decretos. Aprendemos os decretos de Deus como? Através da palavra e através do sofrimento. Amém? Romanos capítulo de número 8, texto famoso, a gente está sempre lendo. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 28. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você vai falar assim, pastor, o senhor só prega sofrimento. Não, irmão, o texto é claro. Sabemos que todas as coisas. Alegria. Deus tem muita alegria, Deus tem bênção. Quantas bênçãos? Quantas bênçãos do Senhor? Você não vai conseguir contar as bênçãos que o Senhor Deus já te deu. Mas não é somente isso. É também sofrimento, é dor. E Deus sabe como tratar conosco. O nosso pecado é quando nós não queremos aceitar aquilo que Deus tem para nós. Nós temos a tendência de querer somente o quê? O bem de Deus. Mas Jonas, um crente maduro, Jonas não, né? Jó, um crente maduro, fala o quê? Não, vamos aceitar somente o bem de Deus e não vamos querer o mal? Aleluia! Que nós possamos crescer em fé e saber que tudo coopera, para que nós nunca venhamos a murmurar contra o Senhor. Tudo coopera, tudo nos leva a maior comunhão com Deus. Tudo o Senhor usa. O Senhor é o Criador dos céus e da terra, irmãos. Você não está ao acaso, sua vida não está sua graça, né? Ao universo coopera a meu favor, nada disso, isso é tudo idolatria. É o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, do universo, de tudo que há, e tudo sucede para o seu bem, seja sofrimento, seja alegria, seja o que for. Ele está te conduzindo ao lar, Ele está te revestindo de santidade. Aleluia! Porque o Filho dele está voltando. Aleluia! Glória a Deus! Louvado e engrandecido seja o nosso Senhor. No tempo certo, o Senhor, seu Deus, envia o socorro, o livramento. Não tema. Se você está passando por aflição, irmão, não tema. O grande peixe está preparado. Estou parecendo pentecostal, né? Pastor pentecostal. O grande peixe está preparado, ou seja, o livramento. Deus vai abençoar. Amém? Não temas. Sua vida está guardada no Senhor. Aleluia! Versículo de número 7, volte lá de novo. Versículo de número 17, Jonas. Versículo de número 17. Profeta Jonas 17. O texto ainda diz assim, ó, coisa linda. Amém? Preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E veja só, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. 3 dias e 3 noites, diz o texto, que Jonas passou no ventre do peixe. Essa imagem aponta para quem? Para Jesus Cristo. E grandes verdades, gloriosas verdades encontramos aqui. Preste atenção, irmãos. Deus não apenas socorre, mas sempre mostrará a glória do Evangelho no ato de socorrer os seus eleitos. Do que adianta alguém ser curado de lepra e não voltar para glorificar a Deus? Não é isso que aconteceu? Jesus curou quantos leprosos? 10. Mas só um voltou para adorar a Deus. Quando Deus pode curar qualquer um, irmãos, até os ímpios. Mas
quando Deus está tratando com os seus eleitos, quando o socorro de Deus vem para os seus eleitos, amém? Uma cura, amém? Um milagre, amém? Não é somente o socorro, Deus mostra no socorro, no milagre, amém? A glória do Evangelho, no ato de socorro. Aleluia, glória a Deus por isso. Então não é somente milagre, um milagre. Venha nessa igreja para você receber milagre. Não. Se o milagre acontecer pelo Deus Todo-Poderoso, será para a glória do Evangelho, no ato de socorrer. Porque senão, isso não adianta. É impressionante o que aconteceu com Jonas, não é? Porque imagine, irmãos, Jonas foi engolido por um grande peixe. Amém? Imagine, Jonas caiu lá no estômago do peixe. Amém? Suco gástrico. 3 dias e 3 noites, Jonas ficou lá. Mas o texto diz que logo depois o peixe vai o quê? Cuspir a Jonas. E Jonas sai sem qualquer lesão. Imagina um homem caindo na boca de um grande peixe, irmão. Dentro do estômago de uma baleia. Eu mostro as imagens da baleia pegando alguém aí, né? Quase pega alguém. A pessoa não vai sobreviver, não. Foi um milagre que aconteceu, soberano. Amém? É algo maravilhoso. O mundo vai dizer o que, irmãos? É impossível cientificar. É isso que o mundo vai falar? Fala da história de Jonas, o mundo vai falar assim: é impossível. Alguém que é engolido aí por uma baleia ou qualquer outro grande peixe que você possa inventar, não vai sobreviver 3 dias e 3 noites. Ele vai derreter lá no suco gástrico do peixe. Amém? Isso é impossível. Cientistas e o mundo vai falar. Mas cientistas e o mundo é normal, né? O problema é gente na frente do púlpito e sentado dentro das igrejas visíveis, dizendo que também isso aí não é apenas uma ilustração, que realmente isso não aconteceu. Está cheio de liberais e falsos irmãos que quando olha para os milagres de Deus na Bíblia vai falar o quê? Não existiu, foi apenas uma ilustração de algo espiritual. Jonas não caiu no mar nem foi engolido. Isso é heresia, isso não é de Deus. Porque quando, irmãos, alguém nega esse acontecimento de Jonas, falando que é impossível cientificamente, ou dizendo que foi apenas uma ilustração, amém? Essa pessoa nega a própria ressurreição de quem? De Cristo, porque cientificamente a ressurreição de Cristo é impossível. Está vendo como que o liberalismo dentro das igrejas é uma falácia de Satanás? Quem nega que Jonas passou realmente por isso, que houve um milagre soberano, nega a própria ressurreição de Cristo, mesmo se dizendo crente. Quem nega os milagres de Cristo, nega a ressurreição de Cristo e nega o envio do Filho de Deus. Jesus ressuscitou dos mortos, dentre os mortos, sem ter visto o que? Corrupção. Jonas esteve lá no ventre do grande peixe, no meio do suco gástrico e saiu ileso. Jesus Cristo morreu, foi à sepultura e não viu corrupção, ou seja, ele não apodreceu. Deus o manteve sadio. Amém? Diferente de Lázaro, diferente de todos nós que viemos a morrer. E ele ressuscitou para quê? Para a justificação do seu povo. Aleluia, para a salvação do seu povo, porque Jonas tipifica Cristo. Jonas vai ser ressuscitado figuradamente da boca do peixe, cuspido para a salvação de quem? Dos ninivitas. Jesus Cristo ressuscitou para a salvação de todo o seu povo, inclusive de Jonas e dos ninivitas que creram no Messias que viria. Quando Jonas foi lançado ao mar, a grande tempestade o quê? Cessou. Quando alguém crê no Senhor Jesus Cristo, em sua morte e ressurreição, cessa sobre essa pessoa o quê? A ira de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Abre lá em João, capítulo de número 3, versículo de número 14. Que Deus tenha misericórdia de nós que estamos ouvindo essa pregação, de mim e de todos que vierem a ouvir. Quando Jonas foi lançado, aleluia, no mar, a grande tempestade cessou.
quando uma pessoa crê no Cristo, em Jesus Cristo, a ira de Deus, a ira santa de Deus cessa de sobre essa pessoa. João 3, versículo de número 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, do modo como Jonas foi levantado, pela misericórdia de Deus eu falo, amém? Para ser lançado ao mar, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,36 fala o quê? Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Como alguém é salvo? Quando crê naquele que ressuscitou e vive para sempre, Jesus Cristo, nosso Senhor. Você pode perguntar qual é a diferença entre Jonas e Jesus? Jonas foi levantado e lançado ao mar, como alguém que fugia do Senhor. Jesus Cristo foi levantado e lançado na sepultura, como aquele que em tudo obedeceu ao Pai. Essa é a diferença. Aleluia. Salmo 40, versículo de número 8. Porque se dependêssemos da vida de Jonas para ser salvo, nós estaríamos o quê? Perdidos. Amém? Mas Cristo em tudo obedeceu. Salmo 40, versículo de número 6, apontando para Cristo, fala o quê? Salmo 40, 6. Aleluia. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requereis. Então eu disse: eis, aqui estou voluntariamente. Olha que coisa linda. No rolo do livro está escrito a meu respeito: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a sua lei. Essa é a disposição do Senhor Jesus. Amém? Diferente de Jonas, ele fez toda a vontade do Pai. Isso também é imputado a nós. João capítulo 4, aleluia, para reforçar, versículo de número 31 e 34. Neste inteirinho, ele está conversando com a mulher samaritana. Ela foi evangelizar os da cidade dela, foi falar de Cristo. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: teria porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, daquele que me enviou, e realizar a sua obra. Essa era a disposição de Cristo. Aleluia. Quem vai salvar o meu povo? A maioria dos teólogos reformados, puritanos, falavam de uma aliança celestial. Nós estamos estudando algumas alianças, não é? O pacto da graça, a aliança com Noé, mas uma aliança celestial entre o Pai, Filho e o Espírito Santo. Quem salvará o meu povo? E Jesus fala: eis-me aqui. Envia-me a mim. E ele veio para fazer a vontade do Pai, para salvar o seu povo, para obedecer o Pai e salvar o povo. O grande peixe vomitou a Jonas no terceiro dia. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Prova inequívoca para a edificação da nossa fé que o Pai Celeste recebeu a perfeita obra de Cristo. Aleluia. Recebeu a perfeita obra de Cristo em nosso favor. Amém? Não há a necessidade de mais nada. Tetelestai. Tudo está consumado. Temos o que? A vida eterna. Jesus Cristo, nosso Salvador, venceu a morte. Aleluia. Glória a Deus por isso. Aleluia. Jesus Cristo venceu a morte. Aleluia. Quem crê está salvo. Quando Jesus Cristo ressuscitou, ali o Pai recebeu a obra do seu Filho e falou: meu povo está salvo. Todo aquele que nele crê, todo aquele que tiver a fé, dom de Deus, que eu darei, será salvo, porque meu Filho completou perfeitamente a sua obra. Abre lá em Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 29.
Lucas 11, versículo de número 29. 11, 29. Porque tem um outro aspecto que nós devemos entender aí, não é? Olha só que coisa linda. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, calma aí, acho que é Lucas 11, 29, desculpa, eu estou lendo 27, desculpa. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta geração perversa pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Irmãos, a grande realidade é a seguinte: tem uma parte da humanidade que nem vai ouvir o Evangelho, mas o Evangelho tem alcançado muitas pessoas. Aqui no Brasil, talvez somente os índios, é claro, né, não tem falso Evangelho, mas a maioria das pessoas aqui no Brasil já ouviram falar de Jesus Cristo, né? Talvez somente um índio lá no meio da Amazônia, totalmente isolado, que ainda existe, né, que nunca ouviu falar de Jesus. Já ouviu falar de outras coisas de Jesus, não. Mas a maioria das pessoas ouviu falar, pelo menos ouviu falar de Jesus. A grande realidade, irmão, é que como pode a humanidade, como pode uma pessoa ouvir o Evangelho e não se arrepender dos seus pecados? Essa é a grande realidade. Da mesma forma que Paulo fala assim: os homens sabem muito bem, olhando para a criação, que existe um Criador, mas retém essa verdade pela injustiça. Esses homens são indesculpáveis. A mesma coisa é alguém que ouve falar de Jesus, que ouve o Evangelho e não crê, e não se arrepende. Ele é indesculpável. Indesculpável. São indesculpáveis, simples. Essa é a resposta. Agora olhe para nós, irmãos. Olhe para nós. Como irmãos, eu e você ouvimos o Evangelho domingo após domingo e ainda brincamos com o pecado, achando que está tudo bem, que Deus tenha misericórdia de nós. Não há desculpas, porque Jonas pregou uma única vez, pregou juízo. Nós aqui, domingo após domingo, apesar da palavra dura que muitas vezes ouvimos o quê? Você está salvo, a graça te alcançou, arrependa-se, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Nós ainda continuamos brincando com o pecado. Jesus está nos alertando. Os ninivitas vão se levantar nessa geração de crentes do Brasil e vão falar: olha, vocês são culpados, porque nós ouvimos aquele que tipificava. Vocês têm o Evangelho nas suas mãos, a palavra escrita, o cânon fechado, domingo após domingo, e vocês não creem. Que Deus tenha misericórdia de nós. Não há desculpas. Lute contra o seu pecado. Abre lá em Tiago, que nós ainda vamos ver o que os ninivitas fizeram quando ouviram a pregação de Jonas, mas Tiago nos alerta e nos fala o que nós devemos fazer ao ouvir o Evangelho. Não é verdade? Livro de Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligir-vos, lamentai e chorai. Não foi isso que os ninivitas fizeram? Foi isso. Nós vamos ler ainda, se Deus permitir. Amém? Talvez Deus me leve antes, alguém venha aqui, toma a frente e prega o resto do livro. Amém? Mas foi isso que os ninivitas fizeram ao ouvir a palavra de Deus. Afligir-vos, lamentai-vos e chorai. Convertesse o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Irmãos, não é que o povo de Deus é um povo triste, que só vive chorando e engano. Não. O texto aqui é o seguinte:
quando Deus mostrar para você que você está fora de uma ordenância, que você está fugindo da face dele, lute contra esse pecado. Comece a pensar seriamente em fazer a vontade de Deus e calar o seu coração enganoso. Amém? Porque você tem o privilégio de ouvir dia após dia o Evangelho do Senhor. Aleluia. Capítulo 2, versículo de número 1, volte lá. 2, 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Jonas orou. Aquele que fugiu da face do Senhor é trazido de volta à presença de Deus. E na presença de Deus, Jonas volta a orar. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Irmãos, não há nada que demonstre mais a nossa comunhão com Deus do que o ato de orar. Não é orar aqui na frente da igreja, isso aqui é fácil. Não há nada, porque Jonas orou e ninguém estava vendo. Ele estava orando aonde? No ventre do grande peixe. Vou repetir. Não há nada nesta caminhada cristã que demonstre mais a nossa comunhão com Deus. Será que eu estou com comunhão com Deus? Você ora. Você tem prazer em orar? Se não, a comunhão está bem rompida. Essa é a verdade. Porque não há nada que demonstre mais a nossa comunhão com Deus do que o ato de orar. Comunhão. Mateus 6, 6. Mateus 6, 6. Que lindo texto, irmãos. Olha que intimidade. O Senhor, meu Deus, Jonas, ele orou ao Senhor, seu Deus. Quando você está orando, irmão, você está orando ao Senhor, seu Deus. Isso é maravilhoso. Tu, porém, Mateus 6,6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Aleluia. Comunhão plena. A oração tem esse poder. Amém? Ela demonstra isso, essa comunhão. Tem o poder de fortificar a nossa fé. Se eu estou orando é porque eu tenho comunhão com o Senhor. Aleluia. Agora preste atenção, o texto fala que Jonas orou ao seu Deus. Essa linguagem, irmãos, é uma linguagem dos 10 mandamentos. Este é o único Deus. Ele é o meu Deus. Ele é seu individualmente. Porque se ele não for seu individualmente, pessoalmente, ele nunca é. Ele é o Deus do pacto. Ele é o Deus que te salva. Isso é lindo. Ele não é um Deus abstrato. Ele é o Deus que salva você, irmão Leonardo. Ele é o Deus que te salvou, irmãos. Ele é o Deus que te salvou, irmão. Ele é o Deus que me salvou. Ele morreu naquela cruz por mim. Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Que linguagem é essa aqui? É a linguagem de Êxodo 22. Como é que ele nos salvou? Está lá em Êxodo 22. Êxodo 20, na verdade. Êxodo 20, versículo 22. Abra lá. É a mesma linguagem. Veja que coisa linda. Versículo de número 2. Eu sou o Senhor, teu Deus. Jonas orou a quem? Ao Senhor, Deus dele. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Quando você ora no teu quarto, quando você está em qualquer lugar que seja orando ao Senhor, lembre-se, Ele é o teu Deus. E por que Ele é o meu Deus? Porque Ele, com graça irresistível, com amor incondicional, com benignidade eterna, te tirou do lamaçal do pecado, do império das trevas, e te colocou no reino do Filho do amor dele. Te tirou da escravidão do pecado e te colocou debaixo das asas dele. Aleluia. Glória a Deus por isso, irmãos. Então uma pergunta surge: o que é orar, pastor? Orar é levar nossos pedidos a Deus em o nome do Senhor Jesus, pelo auxílio do Espírito Santo. A oração é uma obra do Deus Trino. Amém? É a triunidade nos levando a orar. Nós já estamos encerrando, irmãos. A oração é o Deus Trino que salva o pecador e restaura o seu povo, o trazendo de volta a sua presença. Aleluia. Preste atenção, irmãos.
se você é templo do Espírito Santo, se Cristo pela fé vive em você, não importa o lugar, não importa o lugar, porque Jesus fala, entra no teu quarto, procura um lugar quieto, se desligue. Mas você vai falar assim, pastor, na minha casa só tem ímpio. Eu tento orar e está lá tocando funk, eu tento orar e o cara está falando alto. Jonas orou do ventre do peixe. Amém? Se você é templo do Espírito Santo, se Cristo pela fé vive em você, não importa o lugar, sempre haverá um altar dentro de você, e você com certeza pode orar ao Pai Celeste. Coloque-se de pé, vamos orar. Aleluia.